Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui gravando mais um vídeo para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo de hoje, vou estar falando sobre evitar filhos é pecado. Vamos ver na Bíblia Sagrada o que a Bíblia diz sobre esse tema. Vamos ler em Gênesis capítulo de número 38, versículo de número 8 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor está referindo sobre a passagem de um homem chamado Onã. Esse homem, ele casou com a mulher de seu irmão que havia falecido, e ele, quando ia encontrar com a sua mulher, ter relação sexual com a sua mulher, ele não colocava a semente dentro da mulher, dentro do útero da mulher. Ele tirava a semente, o sêmen, para não cair, ali para ser fecundado. Aqui, irmãos, nessa passagem, nós vemos que Deus se irou contra Onã, e Deus o matou, a Bíblia fala, e o Senhor o matou, porque o que ele fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, nesse estudo eu quero estar falando sobre esse acontecimento, o que ele fez, irmãos. Sabemos, irmãos, que Deus, ele criou homem e mulher para reproduzir, para multiplicar a terra. Mas nós sabemos, irmãos, que hoje, no tempo que nós vivemos, existe muitos métodos contraceptivos para evitar filhos. E nós vamos falar aqui, irmãos, a respeito disso, porque isso não é pregado mais nas igrejas, sobre evitar filhos. Isso, irmãos, é um pecado muito grave aos olhos de Deus, porque quando você evita filhos, você está matando ali, o projeto de Deus na tua vida. Você está dizendo para Deus que você não aceita ter filhos. Mas quando nós vemos na Bíblia Sagrada mulheres que eram estéreis, que oravam a Deus pedindo filho, como o exemplo de Ana, como o exemplo de Sara, o exemplo de Rebeca, o exemplo de Raquel, mulheres que eram estéreis e não podiam ter filhos, Deus abriu a madre delas. A Bíblia fala que o único que tem direito de abrir e fechar a madre é Deus. Somente Deus tem o poder de fazer isso. Não é o homem que decide se ele vai ter filhos ou não ter filhos, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 9, que diz assim: Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos na palavra do Senhor que somente Deus abre a madre, abre o ventre da mulher para ser gerado uma criança. O útero da mulher começa a reproduzir, para ser fecundado. Então, quando o homem
não deixa que a semente, o sêmen entre, ele está abortando os projetos de Deus na vida daquele casal, daquela família, porque Deus quer dar filhos, Deus quer dar continuidade à sua descendência. A Bíblia também fala, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, que também fala a respeito das mulheres que devem dar filhos para os seus maridos. Olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aqui, irmãos, na palavra do Senhor está dizendo que as mulheres serão salvas dando luz a filhos, no plural, ou seja, mais de um. A Bíblia está dizendo aqui: se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, meus irmãos, a doutrina fala a respeito de dar filhos também. Quando a mulher, ela não quer dar filhos por conta própria, né? Quando o Senhor, né, já abriu a madre dela, que ela pode dar filhos, mas ela não quer, é algo pessoal, ela pode estar indo contra a palavra de Deus. Também o homem, se o homem não quer, né, de alguma maneira ter filho, ele evita ali, né, ele tira ali o sêmen, né, para ser ali gerado futuramente uma criança, ele então também comete o pecado. Porque, meus irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, as pessoas, elas tendem a não querer filhos por causa que vai ter gastos, vai ter, né, situações difíceis para gerar uma criança, para cuidar de uma criança. Mas a Bíblia fala que quem dá condições é Deus, quem prepara tudo é o Senhor. Mas hoje nós estamos vendo um povo sem fé, um povo que não crê na provisão de Deus. Nós vemos, irmãos, na Bíblia Sagrada, aqueles que tinham muitos filhos, eles eram muito abençoados por Deus. O exemplo disso é Jacó, né? A sua descendência foi numerosa, o povo que Deus escolheu através de Jacó. Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que o homem deve sim ter filhos na sua descendência. Se não, irmãos, não tiver, é porque algo está errado na tua vida. Nós vemos aqui, irmãos, que no mundo existem vários tipos de métodos para não ter filhos, métodos artificiais, como por exemplo a pílula do dia seguinte, existe injeções para não criar filhos, existe o anticoncepcional, que é um remédio que as mulheres tomam para não ovular, existe também as camisinhas, né, tanto feminino como masculino, e assim vai, meus irmãos, novos métodos para não poder, né, ser criado, né, uma vida no útero de uma mulher. Satanás, ele está enganando as pessoas, dizendo que você pode, né, fazer isso, né, que isso não tem nada a ver, mas você está matando uma semente, você está deixando uma semente ali fora, não ser germinada, né? Porque o nome já fala, sêmen significa semente, né? Você não coloca a semente, né, a ser regada, ser ali semeada, mas joga ela por terra, joga ela fora, né? Você está pecando contra Deus, sim. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, né, que os homicidas não entrarão no reino de Deus, né? Quando ali coloca a semente e ela começa a ser germinada ali no útero da mulher, e ela vai e toma o remédio, né, para abortar a criança, ela comete um pecado de homicídio.
ela mata o feto, ela mata ali, né, uma vida dentro do útero da mulher. Assim, meus irmãos, Satanás, ele está enganando a muitas pessoas com a mentira. Ele quer que as pessoas usem essas coisas, esses objetos do mundo, para não ter filho, para pecar mesmo contra Deus. Porque, meus irmãos, existe só um método natural que Deus, ele permite, que é a tabelinha, né? A tabelinha, nós sabemos que Deus, né, criou a mulher para ovular, né, para fecundar, para menstruar, né, e os dias normais, né, da sua menstruação, né, após a menstruação, depois vem a fecundação, depois de alguns dias, e depois vem os dias que antecedem, né, a próxima menstruação. E aí, meus irmãos, a tabelinha tem o período da mulher engravidar e não engravidar. Então, meus irmãos, para ser bem claro aqui para os irmãos, que quem não quer engravidar ou quer engravidar, siga a tabelinha, né? Não use esses métodos científicos, humanos, do homem, que o homem criou, né? Porque o natural de Deus é o certo. Se Deus quer te dar um filho, uma filha, né, com o passar do tempo, não reclame, não murmure, fale: mas Deus, por quê? Seja feita a vontade do Senhor. Deus, ele dá conforme a cada um pede, né? Se você pede a ele, ele vai te dar. E quantos que não têm essa oportunidade de ter filhos, ou já passaram da idade, não conseguiram ter, ou estão tentando e não podem, somente por um milagre de Deus, para poder ter um filho, uma filha. Às vezes tem, mas são também, quem sabe, crianças deficientes, mas são vidas que precisam ser amadas, são vidas que precisam ser instruídas por Deus na palavra. Nós, irmãos, devemos estar orando, né, para que Deus faça conforme a tua vontade. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Se Deus deu filho, é daquele jeito que é para ser. Se Deus deu filho com saúde ou não, dá glória a Deus, meus irmãos, mas não reclama, né? Porque muitos estão reclamando por ter muito filho, outros também reclamando que tem pouco. Então, meus irmãos, agradeça a Deus pelo aquilo que você tem. Se contente por aquilo que Deus está te dando em tuas mãos. Porque, meus irmãos, a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Se você tem essa herança, cuide para Deus. Ensina a tua criança o caminho que deve andar, para quando ela crescer não desviar dele. E admoesta na doutrina do Senhor também, como diz na palavra do Senhor, que devemos ensinar as crianças, irmãos, no caminho do Senhor. Então, meus irmãos, aqui, irmãos, nesse texto, deixa bem claro aqui, a desobediência de não querer reproduzir uma descendência. Onã pagou muito caro, pagou com a sua própria vida. Deus tirou a vida de Onã. Então, meus irmãos, não espere para se arrepender depois, arrependa-se agora. Arrependa-se o quanto antes daquilo que você tem feito. Mas eu tomei remédio para não engravidar, estou tomando o anticoncepcional. Pare agora, pare com o remédio, porque somente Deus abre e fecha a tua madre. Não confie no remédio, confie em Jesus Cristo. Irmãos, hoje existe também as cirurgias para não engravidar mais. Quando a mulher ela passa a ter um número elevado de filhos, o médico já pergunta: posso fazer a cirurgia para não gerar mais filho? Quando a mulher aceita ser operada, tirar ali, irmãos,
o direito de engravidar, ela já pecou contra o templo do Espírito Santo, ela já pecou contra Deus em ter aceitado essa operação, porque ela fez por conta própria, não pediu direção de Deus, não falou com Deus, né? Mas tirou, né, ali o direito de gerar mais vidas. Então, meus irmãos, também é aquela pessoa, aquela mulher que fez a cirurgia, né, da laqueadura, peça perdão a Deus, se arrependa disso, chore, se humilhe para Deus, fala: Deus, me perdoa, eu não sabia, agora eu sei que é pecado e eu não quero ir para o inferno por causa disso. Homens também que fez cirurgia para não engravidar, homens que fizeram vasectomia para não engravidar, peça perdão também, se arrependa disso e busque se consertar com Deus. No céu não vai entrar o pecado, mas vai entrar o pecador arrependido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus, aqueles que andam na santidade, que vão ver a Deus, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então é tempo da igreja se despertar, é tempo do povo de Deus parar de ser desobediente, de ser rebelde, e busque ser obediente a Deus, busque andar em sinceridade, em santidade, na fé viva, na fé que tem obras, né? Porque, meus irmãos, Deus está vendo tudo, os olhos do Senhor estão contemplando o justo e o injusto, Deus está contemplando o servo fiel e o servo infiel, aleluia, glória a Deus. Ele não quer um povo desconcertado para morar no céu, Ele quer um povo que é obediente na doutrina, é obediente nos mandamentos do Senhor. Então é tempo da igreja se consertar, aleluia, glória a Deus. Então abandone este pecado, abandone, né, a prática de evitar filhos. Não tire, né, o homem quando estiver, né, com a sua esposa, porque ele vai estar pecando contra o Senhor. Lembre dessa passagem aqui de Onã, que morreu por não querer dar uma descendência do seu irmão. Então, meus irmãos, é tempo de se santificar, é tempo da igreja voltar ao primeiro amor, porque Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo da vinda do Senhor. Cuide para não cair, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque breve Jesus vai nos levar deste mundo, e Ele quer ver uma igreja, irmãos, diferente, não uma igreja corrompida, não uma igreja mundana, não uma igreja liberal que pode tudo, que vale tudo, não, irmãos. Essas igrejas que aceitam os seus membros, os pastores, os obreiros, né, evitar filho, são igrejas, né, que têm ensinos malignos de demônio, ensinos demoníacos, porque os demônios querem que você aceita essa prática. Igrejas que aceitam usar, né, até mesmo objetos sexuais para introduzir no corpo. Então, meus irmãos, é tempo da igreja se arrepender disso. O cristão, ele vai na contramão do mundo. O cristão, ele abandona o mundo e serve a Cristo. Ele não olha mais para trás. Muitos estão dizendo Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai morar no céu. Então faça a vontade de Deus, irmãos, não faça a tua, não é do teu jeito, não é do jeito que você quer, é do jeito do Senhor. O padrão de Deus para a igreja é a santidade. Então, meus irmãos, Jesus não te comprou pela metade, Jesus não comprou só o teu coração, Jesus te comprou por inteiro. Ele quer que você se guarde, corpo, alma e espírito, irrepreensível até a vinda dele. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa te conduzir em toda a verdade. Essas são as palavras do Senhor para a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.